Olá, sejam bem-vindos ao Trips Invicto. Meu nome é David Jorge e estou lendo Neco, o primeiro ídolo. Futebol, esporte para poucos. Charles Miller, brasileiro nascido no bairro do Brás, em São Paulo, foi o responsável pela introdução do futebol no Brasil, no ano de 1894. Ainda jovem, foi estudar na Inglaterra, onde conheceu o novo esporte, tendo jogado no colégio e chegando a centroavante do condado de Hampshire. Entusiasta daquele esporte, retorna ao Brasil com bolas e regras do futebol. Trabalha em empresas inglesas aqui estabelecidas e propaga a nova modalidade de competição entre os funcionários e membros de clubes de cricket, predominantemente ingleses, existente na cidade. Charles Miller, com sua dedicação, será o responsável pelos primeiros passos do futebol no Brasil, tendo sido jogador, dirigente e árbitro, sempre com entusiasmo e vibração. A chegada do novo esporte não transforma de maneira súbita o gosto da população da cidade, que, a despeito de viver um processo de grandes mudanças, era ainda uma pequena capital provinciana. Grande surto de progresso alterava todas as faces da cidade com os bondes elétricos, gás e água canalizados, levas de imigrantes europeus, especialmente italianos, novas indústrias, casarões de fazendeiros do café na nascente Avenida Paulista, e futebol, embora este não conquistasse abruptamente popularidade. No final do século, entre os esportes prediletos dos paulistanos não constava o futebol. Praticavam-se o ciclismo, o cricket, as touradas ou corridas de touros, no Coliseu Paulistano, no Largo da República, a bocha e a corrida de cavalos. O cricket era o esporte praticado pela colônia inglesa nas chácaras que circundavam a capital, especialmente no bairro do Bom Retiro, locais em que se iniciou a prática do futebol. Os altos funcionários e empregados subalternos das empresas inglesas, gás, ferrovias, bancos e estabelecimentos comerciais, sediados em São Paulo, formaram os primeiros grupos adeptos do esporte. Como o cricket, o futebol era disputado por duas equipes de 11 jogadores. Os paulistanos de camadas baixas tinham pequena ou quase nenhuma participação nesses eventos, permanecendo quase sempre como espectadores. Jogava-se bocha nos bairros do Brás e do Bexiga, embora o grande esporte paulistano fosse o ciclismo, praticado por famílias inteiras, homens, mulheres, jovens e adultos. Em meados do século XIX, inaugura-se na Rua da Consolação o velódromo, destinado ao ciclismo, que se tornaria nos anos seguintes o mais importante estádio do futebol da capital. Mesmo não sendo um esporte hegemônico, o futebol passou a atrair cada vez mais adeptos, ensejando o surgimento de vários clubes para sua realização. Formaram-se times nas sociedades já existentes, nos clubes de cricket, bem como em novas organizações criadas para tal fim. A princípio, difundiu-se apenas entre os ricos, expandindo-se posteriormente para os bairros e alcançando as camadas pobres. O futebol avançava de forma acelerada. Os últimos anos do século XIX e o início do século XX assinalam o despontar dos primeiros clubes para a prática específica do futebol. No mesmo período, muitas entidades adotaram o esporte de origem inglesa. Fundado em 1888 pela colônia inglesa, o São Paulo Athletic Club, que inicialmente se destinava à prática de cricket, foi o primeiro clube a jogar futebol. Em 1895, ano em que Neco nasceu, Charles Miller, recém-chegado da Inglaterra, depois de promover algumas partidas avulsas, organiza o primeiro time de futebol, contribuindo sobremaneira para a expansão do novo esporte, especialmente porque a colônia inglesa tinha grande influência econômica e social na cidade. A Associação Mackenzie College de São Paulo foi o primeiro clube brasileiro fundado especialmente para jogar futebol, em 18 de agosto de 1898, por alunos da escola que não se adaptaram ao rugby e não acharam interessante o basquetebol, malogrado os esforços do professor Augusto Shaw. No terreno destinado ao recreio, os alunos praticavam o futebol,
atraindo o interesse de colegas de outros colégios e contribuindo para sua divulgação. Além de ingleses e americanos, alemães e também Além de ingleses e americanos, alemães também contribuíram para a propagação do futebol. Em 1897, chegou ao Brasil o jovem alemão Hans Nöbling, que, tendo jogado futebol no Clube Germania, em Hamburgo, trouxe uma bola, o estatuto e o desejo de montar uma equipe para a prática do novo esporte. Depois de jogar futebol em times avulsos, organizou a formação de um clube e, em 19 de agosto de 1899, fundou o Sport Clube Internacional. Hans Nöbling, derrotado na escolha do nome, dias depois, especificamente em 7 de setembro, fundou o Sport Clube Germania, que teria brilhante participação em competições futuras, até retirar-se do futebol e transformar-se no Sport Clube Pinheiros. Ressalte-se a fundação do Clube Atlético Paulistano, em 29 de dezembro de 1900, que se destacou inicialmente com o ciclismo, propiciando a reforma do velódromo, a mais importante praça de futebol nos primeiros campeonatos e amistosos nacionais e internacionais. Reunindo a elite paulistana, o clube torna-se um dos marcos do futebol, antecedendo-se ao Corinthians Paulista e ao Palestra Itália na constituição do grande trio que viria a ser o sustentáculo do desenvolvimento futebolístico. O Clube Atlético Paulistano, recebendo a adesão das classes abastadas da cidade, formou notáveis jogadores, famosas equipes e venceu grandes campeonatos até desaparecer o seu departamento de futebol em fins de 1929, sendo o espaço desse time reivindicado pelo São Paulo Futebol Clube. Com o futebol ganhando terreno e adeptos, organizam-se clubes, bem como times avulsos, precariamente constituídos para jogos de final de semana. O início do século XX marca o surgimento, em 1901, da Liga Paulista de Futebol, primeira entidade a congregar os times praticantes do novo esporte. Integram a entidade o Paulistano, o Mackenzie, o Germania, o São Paulo Athletic Club e o Internacional, todos compostos pelas camadas ricas da sociedade paulistana, que decidiram, nas primeiras reuniões, pela realização do Campeonato Paulista de Futebol, principal evento para o desenvolvimento do novo esporte nas décadas subsequentes. Ainda em 1901, é realizado o primeiro confronto entre paulistas e cariocas, competição que ganhou importância no futebol brasileiro, provocando paixões, grandes jogos e muitas confusões. Em 18 e 19 de outubro, realizam-se os dois primeiros jogos, que terminam empatados em 1-1 e 2-2, mostrando o equilíbrio entre os dois times. Sem brigas, o evento foi encerrado com um banquete e brindes à honestidade do juiz, ao esportista Charles Miller, ao presidente Campos Salles e ao rei da Inglaterra, Eduardo VII. Esse tipo de competição tornar-se-ia habitual, com partidas realizadas algumas vezes no Rio, outras em São Paulo, e quase sempre com grande presença de público, muito contribuindo para a popularização do futebol. Notas: 1. Charles Miller foi o responsável pela introdução do futebol no Brasil. Nasceu em 24 de novembro de 1874, no bairro do Brás, em São Paulo, filho de John Miller e Carlota Alexandrina Fox Miller. Aos 10 anos de idade, foi concluir seus estudos na Inglaterra. Conheceu o futebol na escola, tendo sido centroavante do selecionado do condado de Hampshire. Retornou ao Brasil em 1894, aos 20 anos, trazendo bolas de futebol e regras sobre o novo esporte. Passou a jogar futebol na chácara Dudley, no bairro do Bom Retiro, que era usada pelo São Paulo Athletic Club. Charles Miller jogava na equipe de cricket, além de ter praticado futebol até 1910, depois atuando como árbitro. Tomás Mazzoni, História do Futebol no Brasil, livro de 1950. 2. Vicente de Paulo Araújo, Salões, Circos e Cinemas de São Paulo. 3. A Chácara Dudley é o mais famoso local onde a colônia inglesa praticava
inicialmente o cricket e depois o futebol. Também era local de outros esportes para os sócios do São Paulo Athletic Club. 4. O Velódromo Paulistano foi construído graças ao conselheiro Antônio Prado, naturalmente por influência de seu filho, o então jovem Antônio Prado Júnior, que trouxe da Europa a afeição pelo ciclismo. Era, com a pelota, o esporte da moda em São Paulo, dos fins do século XIX. O velódromo ficava situado na Consolação, entre as antigas ruas Flores Bela, hoje Nestor Pestana, Martinho Prado e Olinda, em frente à Rua Araújo. Aquele campo foi por muitos anos o cenário de nossos grandes acontecimentos esportivos, principalmente futebolísticos. Com a inauguração do velódromo, em 1857, São Paulo passou a ser o paraíso dos fabricantes de bicicletas. Surgiram diferentes marcas na praça. A inglesa Humber Cycles, a francesa Peugeot, a alemã Concordia, as americanas Columbia, Cleveland, Clement, Defiance, Monarch, Styria, Brennabor e outras. Informação de Mazzoni na obra anteriormente citada. Era uma obra monumental para a época. A primeira praça de esportes, a mais importante, um orgulho. Na época era de bom tom fazer comparações com o que havia de melhor na França, e por isso o velódromo chegou a ser citado como o Parc des Princes do Brasil. E pensando bem, com razão. Quando, 43 anos depois, numa rotisserie chique da rua São Bento, um grupo de rapazes da alta sociedade paulista fundou o Clube Atlético Paulistano. Nada mais natural que tivesse escolhido o velódromo para sua sede esportiva, até porque, como eles tinham em mira a prática do futebol, o local, com algumas reformas, se prestaria a calhar para os jogos de bola, assim como vinha se prestando para os moços ciclistas. Tudo era uma questão de conversar. Os moços paulistanos procuravam Dona Veridiana da Silva Prado, que era a proprietária do terreno. Eles perguntaram se ela fazia obséquio de arrendar a praça de esportes para eles instalarem no local a sede esportiva do clube. Os rapazes eram gente fina, não faziam arruaça, bem educados, tinham um nome a zelar. E além do mais, pagariam 250 mil réis por mês. Dona Veridiana da Silva Prado aqueceu. Pouca gente ao passar hoje pela rua Dona Veridiana, perto da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, imagina o quanto o futebol brasileiro o quanto o futebol brasileiro deve a essa senhora. Em 1901, a primeira adaptação do velódromo para o futebol estava concluída e consistia num campo de tamanho razoável. Os ingleses do Corinthians Football Club lembram o haviam achado pequeno e duro. Inaugurado no dia 19 de outubro com um jogo entre paulistas e cariocas, ao qual assistiram 3.000 pessoas. Lourenço de Aféria em Coração Corintiano. 5. O professor Augusto Shaw regressou dos Estados Unidos em 1896 e passou a propagandear no colégio o basquetebol e o rugby. Um grupo de alunos, não achando interessante a bola ao cesto ou o rugby, resolveu dedicar-se ao futebol, que era praticado pela colônia inglesa radicada em São Paulo. Mazzoni, obra anteriormente citada. 6. Tomás Mazzoni destaca a importância dos alunos do Colégio Mackenzie na propagação do futebol no final do século passado. 7. Hans Nobling nasceu na cidade de Hamburgo, na Alemanha, em 10 de setembro de 1877. Faleceu em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, aos 77 anos, em 30 de julho de 1954. Setor Pró-Memória do Esporte Clube Pinheiros e o Estado de São Paulo de 31 de 7 de 1954. 8.
O Esporte Clube Pinheiros é hoje um importante clube da cidade de São Paulo, com grande quadro de associados e amplas instalações. Não possui equipe de futebol, mas está em destaque na natação, basquete, tênis, dentre outras modalidades esportivas. 9. O Clube Atlético Paulistano foi fundado em 29 de dezembro de 1900. Amazônia, obra citada anteriormente. Sobre o velódromo, veja a nota 4 acima. E 10, Amazônia, obra citada.